Ou você aí que está começando nos investimentos e está se perguntando quais investimentos que eu posso começar a estudar? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em quais investimentos que você deve começar a estudar para iniciar seus investimentos. Sim, algo que muitas pessoas erram nessa primeira jornada é entender quais são os investimentos, os ativos que você deveria começar a estudar para aí então dar o seu primeiro passo nos investimentos. Então, nesse vídeo aqui, vamos fazer um passo a passo do que você precisa estudar, do que você precisa estar atento e erros para evitar nesta primeira jornada, que é muito importante, ok? Esse primeiro passo a passo aí que você está fazendo os investimentos é o que irá evitar de cometer alguns erros que podem ser evitados. Então, bora lá, pessoal. Então, começando este vídeo aqui, então antes de já falar quais investimentos você deve primeiramente estudar, você precisa primeiro entender uma coisa. Então vamos aqui abrir o nosso mapa mental com o primeiro ponto, que é entender você mesmo. Então muitas pessoas, quando começam a investir sem um suporte de um especialista ou um consultor, eles deixam de fazer o primeiro passo muito importante, que é entender você mesmo. O que significa entender você mesmo? Saber qual é o seu perfil de investidor. Então é muito importante você saber, você é o quê? É um investidor conservador, moderado, arrojado. Então é muito importante você ter isto em mente, ok? Saber se você tolera o risco como um perfil arrojado ou não. Então, cada um é cada um, não tem jeito. Tem pessoas que conseguem tolerar mais o risco com um perfil arrojado e tem pessoas que não, preferem investimentos sem nenhum risco. Então é muito importante você entender isso de antemão. E outro ponto também, a questão de quando a gente fala de investimentos, certo? Estamos falando que investimentos está atrelado a objetivos e metas. Isso é muito importante, ok? Quando você está falando de investimento, a gente está falando do quê? O que você quer para o seu futuro a curto, médio e longo prazo, entendeu? E aí aqui a gente entra em objetivos e metas. Você precisa entender o que você quer para daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você quer para a sua aposentadoria? Quanto que você precisa ter para se aposentar? Ou quanto que você precisa ter para fazer aquela viagem dos seus sonhos, entendeu? Então, quando estamos falando de dinheiro, investimentos, também está atrelado a objetivos e metas, ok? Então, tenha isso em mente. Você entendendo você mesmo, você consegue já ter um norte, saber o quanto que você precisa ter lá na frente, qual o tempo de investimento, e isso é muito importante, ok? E para quem está começando a investir, normalmente quando ela começa a pensar em investimentos, é porque está montando a sua reserva de emergência, ok? Então, quando a pessoa começa a sobrar um dinheirinho ali, ela fala, pô, primeiro vou fazer uma reserva, que seria, na verdade, o correto, tá? Algumas pessoas não vão pensar em alavancar os investimentos, rentabilizar, mas, primeiro ponto aqui, reserva de emergência. Como está a sua reserva de emergência? Sua reserva está ali de 3 a 6 meses, você tem um capital ali com segurança e liquidez desse tempo aí de 3 a 6 meses, ou dependendo do perfil, até mesmo 1 ano, ok? Então depende de caso a caso este tempo. E quando a gente fala de reserva de emergência, estamos falando de investimentos com segurança e liquidez, tá? E aí, quando a gente entra esses investimentos com segurança e liquidez, temos alguns exemplos, como CDB, liquidez diária, é um excelente ativo para você entender como funciona. Então, CDB liquidez diária, você empresta o dinheiro para uma instituição financeira,
ok? Ela vai te pagar de acordo com o CDI e te proporciona liquidez. O que significa liquidez? Transformar um ativo em dinheiro. Então, você consegue pegar esse investimento e transformar em dinheiro no mesmo dia, ok? Então, lá na sua conta já vai cair automaticamente no mesmo dia. Fundo DI Simples, Tesouro Selic, vou entrar posteriormente. Então, fundo DI Simples é um fundo de investimento que o fundo ele vai investir apenas em ativos que vão ser atrelados ao CDI. Então, ele vai render de acordo com o CDI e também ele tem liquidez diária, ok? Uma desvantagem do fundo DI em relação ao CDB. O CDB ele conta com o FGC, tá? Mas o fundo não conta com o FGC. Então, tome muito cuidado com este fundo. Se for investir em fundo, invista em instituições com estrutura, grandes, que tenham um bom porte, ok? Mas o fundo também oferece liquidez diária, então ele entra numa característica de reserva de emergência, tá? E o Tesouro Selic, ele entra como reserva? Na verdade, não, ok? Ele tem uma questão que o dinheiro não vai cair no mesmo dia. Então você não tem a liquidez diária, ok? Isso já é um ponto ali em que desclassificaria o Tesouro Selic como uma reserva de emergência. No entanto, na questão de segurança, é um dos ativos, é o ativo mais seguro que tem, que afinal é um dinheiro que você empresta para o governo e o governo teria que fazer um calote em todos os devedores, e isso é péssimo para o país. Então, se fizer um calote desse, quer dizer que a situação do país está um caos, tá? Então, aqui a gente considera como um ativo mais seguro, ok? Mas, em questão de liquidez, ele tem esse problema. O que você pode fazer como estratégia é fazer um pequeno percentual em Tesouro Selic, tá? E aí, desses três, realmente o que seria o melhor para você começar a estudar seria o CDB liquidez diária, para entender como que funciona, ok? Então, este primeiro ponto, reserva de emergência. E você aí que está vendo esse vídeo e percebeu que precisa de ajuda de um consultor ou um especialista de investimentos? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura, fazemos esta consultoria para pessoas físicas, em que ajudamos a você montar a sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, sonhos e necessidades reais da sua vida. E aí sim, iremos traçar uma carteira 100% flexível apenas para você. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como que funciona este processo de consultoria e também para eu entender quais são seus objetivos, necessidades e sonhos, para aí sim traçar a melhor carteira. Então aproveitem. E aí, depois então que você estudou sobre sua reserva de emergência, já está começando a investir e montar a sua reserva, então entramos na primeira classe de ativos a qual você precisa estudar, que seria a renda fixa, mais especificamente em Tesouro Direto, ok? E aí, no Tesouro Direto, o que é basicamente? Então, você empresta dinheiro ao governo vai emitir títulos, que seria dessa dívida, e aí vai distribuir esse título para quem empresta o dinheiro. Então, você vai ter um título do governo em que esse título vai render, tá? E aí, dentro do Tesouro Direto, você tem uma gama de produtos, que pode ser, por exemplo, o Tesouro Selic, que irá render de acordo com o Selic. Então, ele é um ativo pós-fixado, tá? Tem ali uma taxinha pré-fixada, mas ela é muito mínima. Então, ele é um título pós-fixado em que irá render de acordo com a Selic, tá? Dentro também temos pré-fixado lá, você tem um tesouro pré-fixado, que é o quê? Tem uma taxa que já está predisposta ali, em que você vai saber mais ou menos qual que vai ser o seu retorno, tá? Então, muito interessante. E dentro do Tesouro Direto também tem o Tesouro IPCA, que é o quê? É um título que vai render de acordo com a inflação. Então, ela te protege da inflação ao longo do tempo. Vai ter também ali uma taxinha pré-fixada, mas o principal ponto
é te proteger da inflação, tá? Claro que aí se abre um leque, né? Tesouro pré-fixado com juros semestrais, em que vai entregar juros semestral para você, tesouro IPCA, que vai te dar o montante final, ou tesouro IPCA com juros semestrais. Tem também tesouro renda mais, tesouro aposentadoria, que são uma gama. Então, aqui é um ponto a você começar a entender e estudar. Tesouro direto, primeiro investimento muito bom para você começar a estudar, ok? E depois do Tesouro Direto, temos ali CDB, tá? Então, CDB, o que é? CDB você irá emprestar dinheiro ao banco. Sim, então você fica do outro lado da moeda, do que você pegar dinheiro emprestado ao banco, você irá emprestar dinheiro para ele. Para o quê? Para ele distribuir um crédito muito mais caro para outras pessoas. Então, um exemplo, você compra um título CDB, paga lá 10 mil reais, aí tem lá um título de 10 mil, esse banco pega os 10 mil, uma parte vai para o Banco Central, por causa que tem uma questão de redesconto, e outra parte vai para quem? Para quem faz empréstimo consignado, empréstimo pessoal, empréstimo de financiamento imobiliário, ou ele faz para fazer outros projetos internos, tá? Então, é assim que basicamente funciona o CDB. E dentro deste CDB, ok? Há também uma gama gigantesca em que você irá estudar. Irá estudar sobre CDB pós-fixado, que também rende de acordo com o CDI. Tem o CDB pré-fixado, que você ali já sabe um pouquinho ali quanto que vai receber. Tem o CDB IPCA, que vai render de acordo com o IPCA. Assim como no Tesouro Direto, no CDB também tem essas variáveis da renda fixa. A diferença do CDB com o Tesouro Direto, CDB é instituição financeira, então é um risco um pouquinho maior. Dependendo da instituição, tem um risco muito maior. Então, CDB, ele é menos seguro que Tesouro Direto, certo? Mas tem uma gama gigantesca. E aí, quando a gente fala como ele tem menos seguro, menos segurança, o que significa? Significa que ele proporciona mais rentabilidade. Muito importante entender isso, ok? Então, CDB, outro investimento que você também deve começar a estudar. LCI e LCA, tá? E ele é parecido com o CDB, mas ele é direcionado para crédito imobiliário, no caso LCI, e crédito de agronegócio, como o LCA, tá? Então, ele é parecido com o CDB, só que é direcionado para esses setores. Outro ponto, vantagem, ele é isento de imposto de renda. Mesmo com toda essa reforma tributária, ainda assim, ele continuará sendo isento de imposto de renda. Grande vantagem. E dentro do LCI também você tem o pós-fixado, pré-fixado e IPCA, tá? Um ponto de atenção do LCI. O LCI, ele tem 6 meses de carência. O que significa? Então, 6 meses você não pode resgatar esse título. Então, tenha muita atenção neste ponto do LCI, ok? E aí, depois que você estudou todas essas classes de ativo de CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA, aí sim entramos no outro ponto, que seria fundos de investimento, ok? Então, no fundos de investimentos, o que seria? Então, fundo de investimento é um CNPJ, tem lá um gestor e um administrador, então fica disponível, você compra cotas desse fundo de investimento, então você terá cotas e aí você entregará esse dinheiro para o fundo e aí o que o fundo irá fazer? Irá fazer uma gestão desse dinheiro. Então, ele irá investir esse dinheiro para você, ok? E aí dentro desse fundo de investimento há algumas vantagens. Então, como eu falei, tem uma gestão, então tem uma gestão profissional por trás dela, tá? Tem uma diversificação, então o fundo, a gente está falando de milhões e bilhões de reais dentro de um fundo. Então lá ele vai fazer uma diversificação, uma carteira diversificada gigantesca. Então é uma vantagem. E também para quem está iniciando, é bom para tirar aquela insegurança, tá? É uma coisa mais psicológica, né? Que como você irá deixar o dinheiro com um profissional,
aquela questão da insegurança do ativo que você vai escolher, ela meio que diminui, tá? Porque tem um profissional por trás dela. Mas, claro, no fundo de investimento tem desvantagens sim, tá? Primeira delas, a gente pode falar aí que você precisa ficar atento à questão da gestão, tá? Dependendo da gestão do fundo, ela pode trazer um prejuízo. Então, muito importante entender isso. Outra desvantagem, taxa de administração. Então, o fundo ele cobra uma taxa de administração, que querendo ou não, para ter uma gestão, tem toda uma estrutura, precisa sair de algum lugar esse custo. E aí é claro que é dentro dos cotistas. Então, taxa de administração faz diminuir a rentabilidade, que é muito importante saber disso daqui. E também uma outra desvantagem, você tem um menor controle. Lá você tem um CNPJ, tem um gestor, tem um administrador, então mas eles que vão fazer as escolhas dos ativos. Você não tem controle nenhum. Claro que tem aqueles limites do que ele pode investir de cada tipo de classe de ativo, mas mesmo assim, o que ele irá exatamente investir, você não tem controle. É eles que irão fazer, tá? E aí, dentro de fundos de investimentos, existem muitos tipos, mas muitos. Quando você abre lá na corretora a parte de fundos, você vai ver que é uma infinidade. Tem fundos de renda fixa, tem fundos multimercado, tem fundos referenciados, tem fundos de ações, fundos imobiliários, fundos de hedge, fundos cambiais. É muito tipo de fundo, tá? E aí aqui eu dou alguns exemplos de fundos em que você pode começar a estudar e entender. Seria o fundo de renda fixa simples, tá? Para pessoas que estão iniciando, fundo de renda fixa simples é o melhor caminho. Fundo multimercado conservadores, isso aqui você precisa realmente estudar mais a fundo. Quando fala multimercado, estamos falando de fundos que vale tudo. Então, precisa entender, saber o que está por trás desse fundo e que seja conservadores, ok? Fundos referenciados e fundos de curto prazo são fundos que são com menos riscos, a gente pode falar. Fundos referenciados porque ele vai buscar o benchmark, seguir o benchmark. Então, por exemplo, é um fundo referenciado CDI, então ele vai ser um fundo que vai buscar ali ficar muito próximo do CDI. Fundos de curto prazo, por que tem menos risco? Porque ele trabalha com ativos com menor prazo. E quando a gente fala menor prazo, estamos falando de menor riscos, tá? Então, fundos de investimentos são bons, têm suas vantagens, têm suas desvantagens, mas estude esses fundos primeiros antes de querer entrar em fundos de ações, fundos imobiliários. Tome muito cuidado, tá? Fundos de investimento é uma gama gigantesca. E depois de estudar renda fixa, estudar fundos de investimentos, também há algo que você precisa estudar em paralelo com todos esses pontos, ok? Que seria a educação financeira, ok? Muito importante estudar isso. Ah, mas o que é estudar educação financeira? Então vamos lá. Você pode estudar sobre juros compostos, então entender como que os juros compostos funciona, tá? Entender que lá no investimentos vai ter um juros que vai render todo mês, tá? E aí quando você aumenta esse montante, aumenta também a questão do valor desses juros, né? Então muito importante entender juros compostos é uma maravilha. Então, se você entender a questão como que os juros compostos funciona, você já está na frente aí de 60% das pessoas, tá? Outro ponto, educação financeira também tem planejamento financeiro, tá? E aí, o que eu posso estudar em planejamento financeiro? Você pode estudar sobre gastos, sobre planejamento orçamentário, fluxo de caixa, tudo isso entra em planejamento financeiro. Quando você consegue entender os seus gastos, entender o seu fluxo de dinheiro de entrada e saída das suas contas pessoais, conseguir projetar isso aí 2, 3 meses, a sua organização fica muito mais fácil, ok? Tem livros, tem canal aqui, o próprio canal fala sobre isso, também tem posts, tem blog. Hoje
informação é o que não falta, ok? E outro ponto para estudar em educação financeira é a questão de diversificação. E aí, o que seria essa diversificação? Seria em relação aos investimentos, ok? Aqui eu falei renda fixa e fundo de investimento. Dentro desse mundo de ativos, é importante ter uma diversificação entre esses ativos, tá? Não ficar 100% em tesouro direto ou 100% em CDB. Não, faça uma diversificação, faça um percentual em tesouro direto, outro em CDB, outro em LCI, outro em LCA, um pouquinho em fundo de investimentos. Então, diversifique, tá? E aí, qual que é o percentual ideal para cada classe? Aí vai depender de perfil a perfil, qual é o seu objetivos, quais são suas metas, vai variar de ponto a ponto. Mas diversificação é um caminho muito importante para a educação financeira também. Aí, pessoal, o que acharam desse vídeo? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado você aí que está meio perdido, que está querendo saber o que começar a investir. Tem dúvidas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou por um especialista para te ajudar nesse momento de investimentos? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura, fazemos esta consultoria de investimentos para você, em que ajudamos você a investir melhor, montar a sua carteira de investimentos de acordo com seu perfil, com seus objetivos e metas. Se interessou? Acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona todo esse processo e também para eu entender seus objetivos e metas. E aí sim, traçar a melhor carteira de investimentos. Então, aproveitem. Beleza, pessoal? Valeu!